Todo mundo lembra do Sully e o seu pouso no rio Hudson. Mas você sabia que ele não foi o primeiro a pousar um avião de linha aérea em um rio? Então senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Pois é. Às vezes parece que tudo acontece lá em Nova York. Invasão de extraterrestre, ataque de gorila gigante, lagarto surtado, ou cidadezinha para atrair catástrofe, não é não? Na verdade, o acidente com o Airbus A320 em janeiro de 2009 foi um momento de esperança para uma metrópole que vinha de baques pesados seguidos. E por isso também acabou sendo um evento tão icônico. Mas ao contrário do que você já deve ter ouvido por aí, esse não foi o único caso de um jato de passageiros perdendo todos os motores e pousando no rio. Na verdade, precisamente 7 anos antes, num fim de tarde de janeiro na Indonésia, aconteceu exatamente a mesma coisa. Tinha que ser na Indonésia também, né? Então pega aí o seu prato de nasi goreng que eu vou te contar como é que foi. Eram 4h30 da tarde quando um Boeing 737-300 da Garuda, a principal companhia do país, decolou da ilha de Lombok, na Indonésia. O comandante era Abdul Razak, um veterano com 14.000 horas de voo. O primeiro oficial, Harry Gunawan, também era bastante experiente, com cerca de 7.000 horas de voo. E eles se conheciam bem, tinham voado várias vezes juntos. O destino era a cidade de Yogyakarta, na ilha de Java, a principal das mais de 17.000 ilhas que compõem o país, que é um pouco menor que o Brasil, se a gente incluir o oceano, na qual estão espalhadas essas ilhas e uma população um pouco maior, 267 milhões de pessoas. A vista da cabine naquela tarde era magnífica, as nuvens iluminadas pelo poente logo à frente, os vulcões no horizonte, a magnífica ilha de Bali logo abaixo, sobrevoada no curto voo entre essas duas cidades. É 640 quilômetros, mais ou menos um Salvador-Recife. Só que o tempo, chegando lá em Yogyakarta, não estava tão bom assim. Como é comum nessa região de florestas tropicais, uma chuva bastante forte caía no entorno da cidade, bem na rota de aproximação. Os pilotos notaram algumas cumulus-nimbus, que são os CBs, aquelas nuvens de tempestades que a gente já falou aqui no EP506, e resolveram desviar pela esquerda, enquanto desciam do seu voo de cruzeiro lá em 31.000 pés para cerca de 23.000 pés. Quando entraram efetivamente dentro dessa camada de nuvens e passaram a contar somente com o radar meteorológico para desviar dessas formações. O desvio pela esquerda fazia sentido, inclusive porque o terreno era mais plano daquele lado. E assim eles passariam entre dois vulcões no centro da ilha, cada vulcão com mais de 3.000 metros de altura. A tripulação se antecipou, reduziram a velocidade para 280 nós, que é a velocidade ideal para se entrar na turbulência. Ligaram o anti-ice do motor, ou seja, o sistema que aquece a entrada de ar do motor para que ele não acumule gelo. E o mais importante, passaram a ignição dos motores para flight. Deixa eu explicar. O motor de um avião, depois que ele dá partida, ele precisa de uma ignição para dar partida. Mas depois que essa ignição incendiou lá a câmara de combustão, que é onde fica o fogo dentro do motor, bem na frente da turbina, não precisa mais ter vela de ignição. As velas de ignição param de jogar centelha. Só que quando você vai entrar numa área de muita chuva, é recomendado, neste modelo de motor do 737, que é o CFM56, que você passe a ignição para flight. E assim as velas ficam batendo com mais força o tempo todo. As duas velas batem ao mesmo tempo o tempo todo, para que se ocorrer o apagamento do motor por ingestão excessiva de água, o motor reacenda automaticamente. Daí eles olharam para o radar mais uma vez e o primeiro oficial sugeriu desviar pela direita. Mas o comandante viu um espaço entre duas formações vermelhas e nenhum retorno depois disso, ou seja, parecia que estava tudo limpo depois, e decidiu ir pela esquerda. Só que quando eles cruzavam o nível de voo 190, ou seja, aí uns 6.500 metros de altitude,
Onde antes não aparecia nada do radar, de repente apareceu foi tudo, aquele vermelhão bem na tela do radar. E aí chuva e granizo começaram a bater no para-brisa. Alguns segundos depois, o impensável aconteceu. Parte das telas dos instrumentos apagaram e eles então notaram a falha nos 2 geradores que fornecem energia elétrica para o avião, um gerador em cada motor. Mas na verdade, não eram os geradores que tinham falhado. E logo eles perceberam algo bem pior. Os 2 motores tinham apagado em pleno voo. Os únicos instrumentos disponíveis eram os do lado do comandante, que são alimentados por uma bateria que serve exatamente para casos como esse, se você perder tudo. E dura cerca de meia hora funcionando ali com os instrumentos de emergência, que é o tempo mais que suficiente para você religar algum dos motores ou tentar pousar em algum lugar. Só tem um detalhe: para você tentar religar os motores na altitude e velocidade que eles estavam, uma das coisas que você vai acabar usando é justamente a energia dessa bateria. E eles tentaram 2 vezes, mas os motores não acenderam. A chuva continuava forte. Então, para pelo menos garantir os instrumentos, eles tentaram ligar o APU, que foi também um erro isso aí. Porque o APU no 737 liga com a força da bateria. E aí ele não pegou e era tarde demais. Toda a energia elétrica do avião acabou. A 8.000 pés eles saíram das nuvens e só o barulho do vento, mais nada. O comandante Abdul rapidamente identificou o rio Bengawan Solo e decidiu pousar nele e avisou a tripulação para se preparar para o impacto. Sem energia elétrica e sem energia hidráulica não tinha nada que ele pudesse usar na aeronave além dos controles, que estavam pesados porque não tinha sistema hidráulico. E o 737 usa cabo de comando, né? Ele não é um avião fly-by-wire. E as superfícies de comando são fisicamente ligadas aos controles do avião. E isso já responde uma pergunta que me fizeram a respeito da RAT no 737. Por que o 737 não tem RAT? Porque ele não tem um sistema fly-by-wire, então ele não precisa ter energia para que você consiga comandar o avião em voo. Ao contrário do Airbus A320, que possui RAT, porque ele é fly-by-wire. Então não pode faltar energia elétrica no A320, senão ele fica incontrolável, ao contrário do 737, que tem cabos, entenderam? Esse rio Bengawan passava por uma área urbana, ao sul da cidade de Surakarta, e ele conseguiu pousar contra a correnteza num trecho entre 2 pontes metálicas. O impacto da cauda foi forte, mas o avião parou rapidamente sobre um banco de areia, parcialmente submerso, mas relativamente intacto. Assim que se recuperou do susto, a tripulação iniciou a evacuação. Com o impacto, quase todas as portas ficaram empenadas e apenas a porta dianteira do lado direito foi aberta. Uns 15 minutos depois, um pescador se aproximou e a saída de emergência sobre a asa direita também foi aberta. Alguns passageiros da classe executiva estavam feridos gravemente, assim como também alguns na classe econômica, mas praticamente todos foram evacuados para fora do avião em segurança, com a ajuda dos moradores daquele vilarejo. Mas infelizmente nem todos os 60 ocupantes se salvaram. Com o forte impacto da cauda no leito do rio, o chão da galley traseira cedeu e os 2 comissários que estavam sentados lá atrás foram arrastados para fora do avião e um deles não sobreviveu aos ferimentos. Mas como é que pode um jato moderno entrar na chuva e ter os seus 2 motores apagados? Como é que os pilotos não identificaram a gravidade da tempestade que o radar mostrava? E por que eles não conseguiram religar os motores depois que eles saíram da chuva? Primeiro é preciso entender que tem vários tipos de radar e eles funcionam de maneiras diferentes. Para se aprender a usar um radar adequadamente, é preciso muito estudo, tanto do sistema a bordo da aeronave, como das limitações daquele sistema. Além, claro, de uma compreensão aprofundada da atmosfera e as interações entre atmosferas. A investigação mostrou que, na época, o treinamento no uso do radar era feito na instrução prática, baseado na experiência de cada piloto, de erro e acerto, e não era uma instrução padronizada e focada. Também é bom lembrar que na época os radares não eram tão bons como são hoje em dia, e portanto era difícil separar o que era formação meteorológica e o que era montanha, para vocês terem uma ideia. É isso mesmo, tem até a lenda de um comandante das antigas aí numa grande companhia aérea brasileira que desviou da Ilha do Sal quando estava indo para a Europa. Não sei nomes, por favor. Mas enfim, os
radares de hoje em dia, eles conseguem filtrar o que é terreno e o que é precipitação, ou seja, chuva, granizo e neve. Então eles só mostram mesmo para o piloto o que interessa. Os investigadores chegaram à conclusão de que o comandante pode ter caído numa armadilha que os radares de hoje ainda também não conseguem evitar, só que é em número bem menor. Mas como o treinamento para uso deles é bem melhor hoje em dia, os pilotos hoje identificam mais facilmente essa pegadinha que esse piloto não identificou. Como a chuva e o granizo eram muito fortes nas duas células de tempestade que eles estavam passando no meio delas, o feixe de radar não conseguia atravessar essa montanha de granizo. E, portanto, a tela de navegação mostrava como se não tivesse nada depois, porque a onda do radar não conseguia passar por elas. É como se o céu estivesse limpo depois. Por isso que o piloto disse para os investigadores que, do nada, a tela ficou toda vermelha. Na verdade, a pior parte da tempestade estava escondida. Outra coisa que a investigação descobriu depois de vários testes foi que a bateria do avião estava mais fraca do que o normal. Mas só isso não explica a dificuldade que eles tiveram para ligar os motores. Para certificar um motor, o fabricante tem que cumprir com várias normas e existe uma que prevê a quantidade específica de água que os motores devem ser capazes de suportar sem deixarem de funcionar. Esse padrão é estabelecido considerando médias máximas de chuva, mesmo de lugares onde chove bastante, como é o caso da Indonésia em janeiro. Os investigadores compararam o nível de ruído gravado pelas caixas pretas pouco antes dos motores apagarem com o maior nível de chuva já registrado no acidente, em 1979, e chegaram à conclusão de que a intensidade de chuva e granizo não apenas foi muito maior, mas que a quantidade que eles pegaram foi quase 2 vezes maior do que o limite para qual os motores são certificados para funcionar. E por que eles não conseguiram religar os motores? A investigação concluiu que havia espaço para melhorar o checklist do avião, de perda de 2 motores, porque os pilotos não tinham uma referência rápida para a velocidade mínima para religar os motores molinando, que é o termo em português para o inglês que a gente chama de windmill, ou seja, com o vento girando aquele motor. É como quando a gente empurra um carro para ele pegar no tranco. Então o avião está indo, o vento está batendo no fan, o fan está girando e está arrastando todo o motor. Só que existe uma velocidade mínima para que o motor consiga acender nessas condições. E eles estavam abaixo dessa velocidade mínima. Além disso, também foi sugerido colocar o acionamento da APU como uma das primeiras ações do checklist, para que a força elétrica emitida pela APU possa ajudar eletricamente as partidas do motor. Também mudaram o desenho dos spinners do 737, que são aqueles cones que ficam bem no centro do fan, para que eles pudessem defletir melhor o granizo, porque nessa época o granizo era ingerido pelo motor. Mas a grande razão deles não terem conseguido religar os motores, segundo a investigação, foi o fato de que eles ainda estavam dentro da forte precipitação quando tentaram fazer isso. O que, na situação desesperadora em que eles estavam, e sem ter a mínima ideia de quanto mais eles iam ficar dentro daquela chuva, fica até difícil julgar se eles fizeram certo ou errado. Também foi recomendado a partir daquele dia que os pilotos mantenham mais potência quando encontrando chuva forte, mesmo na descida, o que torna mais difícil que os motores sejam apagados por qualquer que seja o motivo. O fato é que, tendo salvado tantas vidas ao perder os motores numa região cheia de montanhas e mata fechada, e ao identificar rapidamente e pousar numa parte mais adequada daquele rio sinuoso, o comandante Hosaki é visto por muitos como um grande herói. E não só ele, em agradecimento aos moradores da região onde o acidente aconteceu, a companhia Garuda até fez melhorias naquele bairro. E por vocês terem assistido até aqui, eu também agradeço em indonésio. Terima kasih! Deixa o seu like se gostou dessa história, se inscreva no canal se você não é inscrito, um grande abraço e até o próximo voo!